Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, eu quero apresentar o novo lançamento aqui do canal, que são os livros lá na plataforma da Wiclap. Esse aqui, como exemplo, é o livro Armadura Completa do Cristão. E esse aqui, como exemplo, é O Sacrifício Aceitável de John Bunyan, ok? Então esses livros ali na plataforma Wiclap, eles estão ali como lançamento meus, são traduzidos por mim e são desses autores. O Sacrifício Aceitável, que é esse aqui, né? Ele foi o último livro escrito por John Bunyan. É um livro que fala sobre como o cristão deve se portar de uma maneira que agrade a Deus, qual é a maneira aceitável que agrada a Deus que o cristão deve se portar. E esse aqui é sobre Efésios, capítulo 6, ali aquela passagem sobre a armadura. Esse autor, William Gurnall, ele fala de uma forma maravilhosa sobre o capítulo 6 de Efésios, a armadura de Deus. Então esse lançamento está lá na Wiclap. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá? E é um lançamento da minha livraria, que em parceria com a Wiclap está no portal da Wiclap. É uma livraria de livros puritanos. E os puritanos foram perfeitos? Não. Foram homens falhos, limitados como nós. Porém, na minha opinião, eles foram grandes expositores da Bíblia com todas as fraquezas que tiveram. Expuseram a palavra de Deus de uma forma que até hoje nos edifica. E vejo a necessidade, então, de trazer essas obras até o público brasileiro. E sou grato a Deus que me abriu a porta. E convido você, então, para prestigiar esse trabalho. Então, passa lá e confere esse trabalho. Então, nós vamos dar início aos nossos estudos, dando continuidade, então, a esses estudos. Hoje nós vamos falar sobre Deus sendo o Criador. Então, vamos lá. Deus é o Criador. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, 24. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele os fez por meio do fiat, latim, faça-se, sem qualquer material pré-existente. Sua decisão de que as coisas deveriam existir, haja, chamou-as à existência e formou-as de maneira que a existência dessa criação, da essência divina, Pai, Filho e Espírito Santo, envolveu-se juntamente na obra da criação. Então, os seguintes pontos devem ser assinalados falando sobre Deus como sendo Criador. Primeiro, letra A. O ato da criação é um mistério para nós. Há mais nele do que podemos compreender. Não podemos criar por fiat, ou seja, haja, e não sabemos como Deus pôde dizer que ele criou do nada. É confessar o mistério e não explicá-lo. Em particular, não podemos conceber como a existência dependente pode ser existência distinta, nem como anjos e seres humanos, em sua existência dependente, pode não ser robôs, mas criaturas capazes de decisões livres, pelas quais são moralmente responsáveis perante aquele que os fez. Entretanto, a Escritura em todos os lugares ensina que é assim. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos pontuar é que Deus disse faça-se e assim se fez. E não há uma explicação humanamente falando que venha satisfazer o nosso ego, o nosso desejo por respostas. Nós entendemos, como diz o autor de Hebreus, que os mundos foram criados pela fé. Hebreus capítulo de número 11, o autor ele vai dizer isso aí. E dessa forma que nós
devemos viver, nós devemos conviver com o nosso Deus, vivendo pela fé. Não podemos buscar alternativas, suposições e satisfação humana ou filosófica para nossos pensamentos a esse respeito, mas devemos pela fé aceitar e confiar naquilo que está escrito. Pela fé, Hebreus 11, verso 3, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito de que é aparente. E ponto final. Como também o que Deus deu para o ser humano, como, por exemplo, o livre-arbítrio e a responsabilidade, em um sentido que o ser humano ele é responsável pelos seus atos. E até o ponto, até que limite ele é responsável, até onde Deus permite, porque o livre-arbítrio ele só vai até onde Deus delimitou. Ou seja, o Adão ele tinha um livre-arbítrio no Jardim do Éden, que era ele viver ali, vivenciar, e diante do limite que Deus colocou para ele, que era não comer da árvore da ciência do mal. No dia que ele fez, ele aceitou o conselho e a direção de Eva para comer da árvore da ciência do bem e do mal, ele foi levado então à queda por sua livre escolha, mas não que não estivesse isso no controle de Deus, na permissão de Deus e no decreto de Deus, já assim dessa forma planejado. Agora, dizer que Deus não esperava ou que Deus não sabia é limitar a sua soberania. É melhor nós aceitarmos que Deus, em sua soberania, assim o quis, para a sua própria glória. Todas as coisas são para a glória de Deus. Então, é nisso que nós temos o nosso primeiro ponto, nessa temática. B. Espaço e tempo são dimensões da ordem criada. Deus não está em um ou no outro, nem está sujeito a um ou no outro como nós estamos. Então é aquela passagem, né, que Pedro ele fala: um dia é como 1000 anos. Como 1000 anos. 1000 anos. Vamos lá? Está em Pedro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não existe tempo para Deus, não existe um espaço de tempo para Deus. Isso nós temos que entender também diante da sua obra da criação. C. Como a ordem universal não é autóctone, ela tampouco é autossustentável. Autóctone, essa palavra é difícil, hein? Autóctone. A ordem universal não é autóctone. Vamos ver o que significa essa palavra. Que ou quem é natural do país ou da região que habita e descende das raças que ali sempre viveram. Então, olha que interessante essa palavra, né? A ordem universal não é descendente dali mesmo, né? Ela não está ali por ela estar mesmo, mas alguém colocou ela ali, que é Deus. Essa ordem, por não ter se auto-colocado, auto-formado, ela também não é autossustentável. Muito interessante, né? Ao contrário de Deus, que não teve origem e é suficiente em si mesmo. A estabilidade do universo depende da constante manutenção divina. Esse é um ministério específico do Filho de Deus. E por ele e por meio dele todas as coisas são sustentadas, né? Estamos aqui em Hebreus, Hebreus capítulo de número 1, verso 3, o qual sendo o esplendor da sua glória expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, mas não para por aí. Colossenses, capítulo 1, verso de número 17, que nos diz o seguinte, ó: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então é mistério também como o Senhor Jesus Cristo ele mantém todas as coisas. Como ele sustenta pelo seu poder, mas agora uma explicação lógica não há como. Nós temos que pela fé crer, né? Nosso problema hoje é que a ciência ela faz com que as pessoas queiram provas, e tudo que não é provável cientificamente hoje está sendo colocado em desuso. Isso inclui o cristianismo, porque pela fé, é viver pela fé, é andar pela fé. O mundo espiritual, o reino de Cristo é um reino espiritual. Então, hoje, há essa relativização do cristianismo por causa da ciência com as suas, entre aspas, provas requeridas, né? Que são requeridas provas de tudo, né? Claro, temos a ciência que traz provas sobre os acontecimentos no cristianismo. Porém, nós temos aquela ciência que confronta o cristianismo. Deixemos isso bem claro, até porque os grandes cientistas, por exemplo, Darwin, né, que ele era um pesquisador, mas é considerado aí um dos pais da ciência moderna. Ele era totalmente ateu, né? Ele foi inspiração para Karl Marx, ele foi inspiração para Freud. E a ciência, né, a ciência desse mundo, ela coloca o evangelho, coloca a Bíblia Sagrada em total descrença, né? Em total relativização. Toda criatura de toda espécie, nós inclusive cessaria de ser. Então, se o Senhor não nos sustentasse, não nos desse ar para respirar, enfim, nós não existiríamos. Nós cessaríamos. Então, tudo é sustentado por meio dele. Tudo subsiste por ele. Como Paulo disse aos atenienses, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, Paulo ali pregando, ali havia em Atenas, na praça, enquanto ele esperava seus companheiros chegarem de viagem, ele estava passando pela praça e havia ali na praça várias imagens de escultura. E dentre elas tinha uma que dizia ao Deus desconhecido, né? E ele diz, olha, sobre esse Deus que eu quero falar para vocês, né? Então, Atos capítulo 17 e 25. Vamos ver aqui, ó, 23. E passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncia. Que maravilha, né? Que maravilha. Então é aceitar, né? Aceitar, e esse é o problema hoje, né? Claro que quem convence é o Senhor, né? Mas quando nós analisamos a incredulidade da humanidade, nossa, são tempos trabalhosos mesmo, né? São tempos difíceis. Hoje em dia as pessoas não querem mais informação sobre o Evangelho, informação sobre o cristianismo. Não adianta dizer, mas é muito escândalo, muita coisa ruim acontecendo no meio cristão. Isso aí sempre existiu. Está se intensificando, com certeza, porque nós temos hoje a internet, né, que as informações elas viajam muito rápido, né? Antigamente acontecia, a gente não ficava sabendo, né? Mas não é por isso, né? Não é essa questão. É que as pessoas estão realmente
duvidosas, né? Elas estão colocando vários pormenores para desacreditar o Evangelho. Essa é a verdade. Há a possibilidade de intromissões criativas, milagres de poder criativo, criação de novas pessoas por meio da atividade procriativa humana, reorientação do coração, redirecionamento da vontade e energia humanas da regeneração. É tão velha como o próprio cosmos, está além de nosso poder saber até quando Deus, em sua atividade mantenedora, realmente continuará a criar novas coisas, que não podem ser explicadas em termos de qualquer coisa que foi antes, porém certamente esse mundo permanece aberto ao seu poder criativo em todos os pontos. E falando um pouco sobre isso, o poder criativo de Deus, ele é infinito, né? Não há como medir. E as pessoas, então, como eu falava, elas se opõem totalmente a tudo isso. Por quê? Por causa da dureza do coração, né? E parece que hoje ela está tão intenso o sentimento de não quererem informação nenhuma, né? As pessoas não querem serem informadas com respeito ao Evangelho, com respeito à palavra de Deus. Elas não querem informação, elas não querem um ensinamento, elas não querem conhecimento dessas coisas. É impressionante, porque houve uma desconstrução, né? Com o passar dos anos, das décadas, uma desconstrução dos pilares da civilização ocidental, que um dos pilares é o cristianismo, né? E foi feita uma desconstrução sobre o cristianismo. E no lugar do cristianismo foi colocado, então, a nova base, um novo alicerce, que podemos resumir em relativismo. E agora está sendo edificado sobre o relativismo uma nova ordem tecnocrata. E é uma nova ordem que a tecnologia irá tomar o lugar de Deus. Já está tomando, em parte já tomou. Enfim, né? Mas isso é para outro discurso, não é para esse aqui. Saber que Deus criou o mundo à nossa volta e nós mesmos como parte dele é básico. A verdadeira religião. Deus deve ser louvado como Criador em razão das suas obras e da variedade delas. Como o Salmo 104, muitos salmos são modelos desse louvor. Deus deve ser crido como Senhor soberano, que tem um plano eterno abrangendo todos os eventos e destinos, sem exceção, e que tem o poder de redimir, recriar e renovar. Tal crença se torna racional quando nos lembramos de que é no Criador Todo-Poderoso que estamos crendo. Reconhecer a cada momento nossa dependência do Deus Criador para a nossa existência faz com que se torne apropriado viver de forma piedosa, comprometida, grata e leal para com Ele, sem qualquer impureza. A retidão começa aqui, com Deus, o soberano Criador, como o primeiro foco de nosso pensamento. Então esse foi mais um estudo. Deus é o Criador. Espero que você seja edificado com esse estudo. Um estudo que parece um pouco simplista, mas é muito necessário. É muito necessário nós mantermos as verdades vivas em nosso coração, as verdades do Evangelho. Deus abençoe sua vida, então não esquece de passar lá na livraria do canal Refletindo a Mente de Cristo. Muitos livros para edificar a sua vida estarão esperando você ali. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.